E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos de mais aula de biologia. Aqui Rômulo Nunes e vamos estudar hoje outro reino da natureza, que seria o reino protista. Tá, gente? Já vimos o reino Monera, né, que foi o primeiro reino da natureza que a gente estudou, onde estão as bactérias e cianobactérias. Antes estudamos os vírus, né, gente, que não são considerados seres vivos, né, e vimos o porquê. Que não assistiu lá a aula de vírus, está lá disponível no canal, né, a aula também do reino Monera, tá? No reino protista, gente, aqui estão os grandes representantes que nos interessam, os protozoários e as algas, né? As algas que não importa se ela é unicelular, né, como vocês vão ver, ou pluricelular. Ou seja, não importa se essas algas têm uma célula ou várias células, elas são do reino protista. Porque antes as algas, né, gente, pluricelulares, aquelas algas que vocês costumam ver em desenhos animados, documentários, aquelas algas marinhas, né, aquelas que você vê facilmente a olho nu, aquelas algas pluricelulares, elas participavam, elas classificadas o reino das plantas, tá? Mas apesar de realmente as plantas terem muito parentesco com as algas, né, acredita-se que as algas são os verdadeiros ancestrais das plantas, mas elas foram jogadas, né, para o reino protista. Então, falo de reino protista, vocês vão lembrar de algas e protozoários. A gente vai estudar cada um separadamente. Protozoários, né, gente? Vocês vão ver alguns bem conhecidos, como a ameba, tá? O tripanossomo, né, causador da doença de Chagas, o plasmódio, causador da malária e tantos outros, tá ok? Mas a gente vai ver isso no momento oportuno. Ok? Vamos seguir aqui, que é a imagem de uma ameba, gente. Então, essa é a imagem microscópica de uma ameba. Um indivíduo de que reino? Reino protista. E do grupo dos protozoários. Tá? Vamos avançar? Já aqui vocês podem ver, né, algas. Olha aqui, gente, essas algas, elas todas pertencem ao reino protista. Tá? No grupo das algas e no reino protista. Antes, essas algas, por exemplo, estavam lá no reino das plantas, na classificação mais antiga, tá? Classificação mais recente, né? Já tem alguns bons tempos já, na verdade, mas lembre aí, falou em alga, reino protista, junto com os protozoários. E vamos, na aula de hoje, falar das algas, tá ok? Depois a gente fala dos protozoários. Lembrando que ambos são do reino protista. E pela lógica que a gente está estudando, gente, primeiro a gente estudou os moneras, né, o reino monera, bactérias e cianobactérias. E agora, como a gente está no novo reino, vocês entendam também que é um reino mais novo. Ele veio depois do reino monera. Logo, o reino protista é formado por indivíduos mais evoluídos, ok? Mais complexos, inclusive. Aqui alguns exemplos, né, gente, de grupos de nomes de algas, né, dinoflagelados, diatomáceas, rodopícias, cloropícias, são as algas mais conhecidas. Eu chamo a atenção de vocês aqui para os dinoflagelados, que são responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha, vocês vão ver lá na frente. Tem os diatomáceas, né, são importantes também no processo de estudo dos fósseis, tá, gente? Esses caras aqui, muitos deles, né, são preservados no solo e para o pessoal que trabalha com o solo, né, os próprios geólogos, juntamente com os paleontologistas, essas algas fósseis, principalmente diatomáceas, né, elas dão muitas informações sobre a história da Terra e dos seres vivos do passado, que teremos aula sobre isso em evolução, tá? Rodopícias, que são as algas geralmente vermelhas, cloropícias, né? Lembra aqui da clorofila, né, gente? Algas verdes, tá? Ó, esse aqui é um dinoflagelado, tá, gente? Esse cara aqui, quando se junta com outros caras como esse, em grupos extremamente numerosos,
eles podem causar o fenômeno da maré vermelha. Vocês podem ver que ele tem uma coloração um pouco avermelhada, né? E juntos bastante deles na água, a água vai ficar com o tom avermelhado mesmo, como veremos em imagem lá na frente. Vamos seguir? Aqui algumas imagens de diatomáceas, tá, gente? Aqui, cada uma dessas é uma diatomácea com formatos diferentes, tamanhos diferentes, tá? Aqui já uma alga já maior, né, gente? Essa, veja, vista a olho nu facilmente, né? Essa alga vermelha aqui, tá? Ou seja, uma rodophysia. E aqui uma alga verde, né? Uma clorophysia, ok? Mas tudo aqui são algas, todas pertencem ao reino protista. Característica, né, gente, desse pessoalzinho, eles são eucariontes, lembre, as algas são eucariontes, o que é eucariontes ou eucarióticos, tanto faz, gente. São aquelas células que têm o quê? A membrana nuclear. Lembre, lá no reino Monera, eles não tinham a membrana nuclear, que é a carioteca, que a gente também chama, né? Aí lá no reino Monera, como eles não têm a membrana nuclear, eles são o quê? Procariontes. Aqui nesse reino, e em todos os outros que vocês vão ver agora, as células são eucariontes, ou eucarióticos, carióticas. Ou seja, são células já com o núcleo organizado, né, gente? É uma célula que tem a membrana nuclear, tem carioteca, tá? Então, ó, são seres que, então, têm carioteca, né? São eucarióticos, ou eucariontes. Fotossintetizantes, né, gente? As algas produzem muito oxigênio, não é isso, gente? Bastante oxigênio, junto com as cianobactérias que vocês viram lá no reino Monera, né? Lá no reino Monera nós temos as cianobactérias. Aqui no reino protista a gente tem as algas como grandes produtores de oxigênio do planeta, já que elas fazem fotossíntese, produzem então seu próprio alimento. E lembre-se, fazem fotossíntese, produzem seu próprio alimento, são autótrofos, né? Ou autotróficos, ou também é chamado de produtores, são os que produzem seu próprio alimento. E esses indivíduos, essas algas, são eucarióticas, são fotossintetizantes e elas podem ter uma célula só ou várias células. Como vocês viram lá nas imagens anteriores, algumas têm uma célula só, como por exemplo o dinoflagelado, ou pode ter várias células, como por exemplo um alface do mar, né, que é uma clorofícia, uma alga verde. Tá? Estão presentes nos mais diversos ambientes, né, gente, as algas, principalmente nos oceanos. Fazem parte da cadeia alimentar nos ambientes aquáticos. Né, gente? Geralmente começa a cadeia alimentar com eles, com os produtores, os que vão produzir o seu próprio alimento. Aí vem lá, por exemplo, uma larva de um peixe, ou um crio, né, que é como se fosse um camarãozinho, e vai comer essas algas, por exemplo. Aí outro peixinho já come aquele outro peixinho que comeu a alga. E o peixinho alimenta o outro peixinho, que alimenta o peixão, vai chegar lá no tubarão, por exemplo, que está no topo da cadeia alimentar lá no oceano. Mas veja, sem as algas não teria comida para o tubarão. Não que o tubarão coma alga, né, gente? Mas precisa de outros peixes que comem essas algas. É uma cadeia. Por isso, quando a gente tem uma poluição, né, quando a gente tem um dano em algum desses indivíduos da cadeia, toda a cadeia se compromete. O prejuízo é generalizado. E o ser humano está fazendo isso, né, gente, a todo instante, com as suas, né, ambições financeiras, principalmente. Uma informação importante, gente, é que as algas, né, não possuem tecidos especializados. Como vocês vão ver, por exemplo, lá no reino das plantas, a maioria das plantas tem tecidos especializados. O que são tecidos especializados? São grupos de células que se organizam juntas para determinadas funções. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem em animais. Nós, por exemplo, nós temos um tecido nervoso, por exemplo, não é isso? Tecido muscular, tecido sanguíneo. As plantas, por exemplo, quando vocês forem estudar as plantas, elas têm, por exemplo, um tecido chamado xilema, floema,
parênquima, esclerênquima, tá? E outros que a gente vai ver. E aqui não, gente. As algas, elas não têm tecidos especializados, tá? As células são meio que independentes entre si, tá? A reprodução das algas, gente, pode ser assexuada por cisciparidade, imagine aqui que aqui seja uma alga, tá, gente? Tem algumas algas que tem esse formatinho mesmo, tá? Ela tem tipo uma, né, carapaçazinha aqui, ó. Essa carapaça pode ser feita de cálcio, né, carbonato de cálcio, silicose, ou seja, sílica, são minerais que formam essa carapacinha aqui. Mas veja o que acontece com essa alga, que seria uma alga, aqui o nome dela, ó, diatomácea. Quem quiser ver a imagem mais bonita, né, se procura na internet, diatomáceas, são algas microscópicas de várias formas. Mas aqui é só uma ilustração, tá, gente? Então, aqui imagine uma alga unicelular, veja uma célula só, e olha o que está acontecendo aqui nos bastidores, digamos assim. Duplicou o núcleo, tá? Depois aqui vai duplicar também a membrana, certo? E no final vamos ter essa célula que era uma, ela vai se romper ao meio e formar duas novas células iguais à primeira. Reprodução assexuada. Por que assexuada? Porque não há troca de material genético aqui, certo? E por cisciparidade, porque havia essa cisão, essa divisão, certo? Em duas células. Isso é o que é mais ou menos o que a gente vê quando a gente estuda mitose, certo, gente? Uma célula mãe formando duas células filhas geneticamente iguais. Isso aqui é nada mais nada menos que uma clonagem, né, gente? Não deixa de ser uma clonagem, cópia de células. E nós já vimos lá no reino Monera, né, que isso tem a vantagem, que a reprodução assexuada ela é mais rápida, né, gente? Ela tem essa velocidade maior, ela é mais simples. E tem a desvantagem porque os indivíduos são geneticamente iguais. Em algumas vezes podem ocorrer algumas mutações no DNA e eles ficarem um pouquinho diferentes. Mas querendo ou não, na reprodução assexuada, a variabilidade genética é baixa, tá, gente? É muito baixa. Ok? Essa é a desvantagem. Reprodução sexuada por conjugação, que é igual a que vocês viram lá também, lá no reino Monera, quando a gente falou das bactérias. Que imagina essa ilustração seria uma parte, vocês estão vendo só uma parte de uma alga, que é um pouco maior, se conjugando com outra alga aqui embaixo. E elas estão, ó, criando tipo um túnel aqui, um canal. Aqui também já está começando outro canal, que é o que? Uma ponte, né, de conjugação aqui, ou uma ponte citoplasmática, como alguns livros chamam. E aí o DNA dessa vai passar para o DNA dessa. Então há troca de material genético, tá? Então, reprodução sexuada por conjugação. E aqui, gente, é um tipo especial de reprodução, que eu vou falar melhor desse tipo de reprodução lá nas plantas, já que todas as plantas usam esse método de reprodução, que é o chamado alternância de gerações. A mesma planta, gente, numa fase da vida dela, ela vai reproduzir sexuadamente e numa outra fase da vida dela assexuadamente. Nas algas, algumas espécies de algas fazem isso também. Inclusive, provavelmente, né, gente, em termos evolutivos, as plantas, né, aprenderam com as algas esse fenômeno da alternância de gerações. Uma fase da alga vai produzir esporos, que são células reprodutivas, tá, gente? E a outra fase da alga vai produzir gametas, que são células, né, que em nós humanos, espermatozoide e ovócitos, né? E aqui nas algas e lá nas plantas, vocês vão ver que a gente pode chamar de anterozoides, que seria o gameta masculino, e oosfera, que seria o gameta feminino, que é o que está ocorrendo aqui. É uma ilustração bem simples, tá, gente? Na internet tem várias outras mais sofisticadas. Coloquei uma mais simples porque eu pretendo sempre facilitar a vida dos senhores. Então, ó, aqui essa alga, por exemplo, ela está liberando, ó, esporos, são células que vão dar origem a outros indivíduos de forma assexuada.
Mas esse indivíduo aqui não está mostrando, só está mostrando um. Mas imagine outro indivíduo aqui, como fosse um macho ou uma fêmea mesmo. Um vai lançar gametas masculinos na água, o outro vai lançar gametas femininos na água também. E dessa mistura de gametas, aí reprodução sexuada, forma um indivíduo que vai formar depois esporos, que é reprodução assexuada, e fica alternando sexuada, assexuada, sexuada, sexuada. Aí daí o nome alternância de gerações, tá ok? E para finalizarmos a aula de hoje, gente, sobre algas, vamos falar um pouquinho, rapidinho, da importância. A alga serve para quê? Né, gente? Vocês já viram como conhecer uma alga, as características principais, né? Vimos um pouquinho da reprodução e agora para que servem as algas? Um monte de coisa, tá, gente? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Fotossíntese, já falamos disso. Né? As algas são extremamente importantes para produzir oxigênio e, claro, lembre que elas também, como fazem fotossíntese, elas o que? Absorvem gás carbônico, que é um gás do efeito estufa. Então, elas também estão relacionadas com o clima da Terra, com certeza. Aqui eu sinto alguns exemplos, né, gente? O diatomito, não sei se você já ouviu falar, é uma rocha siliciosa, desculpa, né? Tem aquele material silício, originada das carapaças das diatomáceas, que é uma alga. Então, veja, nas diatomáceas, na carapaça dela, né? Carcassinha, vamos imaginar, existe aí substâncias que formam essa rocha aqui chamada diatomito, que é usada para quê? Para filtros, polidores de metal, cremes dentais, inclusive. Tá, gente? Uma espécie de areinha, de uma arena assim para limpar. Eu não sei se é aqueles esfoliantes que usam, né, em sabonetes e cremes, tem aquelas areiazinhas ali dentro. Não sei se também se é diatomito, certo? Talvez vocês olhando lá no rótulo possa que identifique para vocês se é de origem de alguma alga, aquele cosmético. Então, meio que a gente já está falando aqui também, né, da importância do diatomito, veja, na questão financeira. As algas aqui gerando dinheiro. Um outro aqui é também, gente, o alginato, é um carboidrato, é um polissacarídeo, que algumas algas, chamadas algas pardas, eu não mostrei para vocês, então as algas mais amarronzadas mesmo. Né? E esse material aqui, ó, produzido por essas algas, ele pode ser usado para fazer cosméticos, os cosméticos aqui, sorvetes, né? E massas odontológicas, gente, certo? Para usar em processo, por exemplo, de restauração. Restaurar, né, uma cárie, alguma coisa do tipo. Tá? O agar, que é extruído de algas vermelhas, tá, gente? É também um material extremamente usado, normalmente em laboratório, tá, gente? Porque esse material ele é usado como se fosse uma comidinha, imagine assim, um meio de cultura, uma comidazinha para o que? Cultivar bactérias, por exemplo. Para que, né, o microbiologista, por exemplo, que trabalha lá com as bactérias, ele acompanhe o crescimento dessas bactérias, né, para mantê-las elas vivas, para estudar toxinas que elas eventualmente produzem, enfim. O agar é muito comum em laboratórios. Apesar que eu trago essas informações, balas, doces, né, gente, são coisas que a gente vê, mas em questões vocês não ouviram falar isso não, tá? De bala de doce, ok? Na verdade, eu queria chegar nesse último ponto aqui para vocês, que quando falar de algas, e como o Enem, por exemplo, ele gosta muito de questões práticas, né? Falar da maré vermelha, né, gente? Um fenômeno extremamente importante na biologia, já que é um fenômeno onde há uma liberação de toxinas, na verdade neurotoxinas, né? Toxinas que atingem aí, danificam os tecidos nervosos, né? O sistema nervoso. E esse fenômeno da maré vermelha, quem é que causa esse fenômeno? Vejam que é algas chamadas dinoflagelados, tá? Olha essa imagem, né, gente? Bonita, mas ao mesmo tempo perigosa. Porque isso tudo que os senhores estão vendo aqui em vermelho, veja, é uma explosão, né, gente? Gigante aí. Que a gente chama de boom populacional.
de que? De algas, né, do grupo lá, que vocês viram o nome dela, dinoflagelados. Os dinoflagelados, né, existem outras espécies, tá, gente? Mas principalmente para questões, vocês lembram das algas dinoflagelados. Essas algas liberam uma toxina, uma neurotoxina, que matam principalmente peixes, né, animais marinhos que venham a ingerir essa água. Ok? Aqui é uma imagem bizarra, gente. Eu tirei de uma reportagem, né? Um indivíduo aqui, um asiático aqui, buscando peixes mortos, gente. Aqui esses peixes foram mortos pelo fenômeno da maré vermelha. Veja que não vemos mais aqui algas, né? Aquela cor avermelhada, elas já não estão mais presentes nesse local, mas vejam o estrago que ela fez, né? Vai passando e trazendo a morte. E muito provavelmente esse indivíduo, se ele ingerir esse peixe está contaminado por toxinas, né, gente? Ele também pode ter intoxicações severas, né? A desinformação, muitas das vezes até a fome, né, leva a esse cenário aí. Mas jamais, né, devemos comer um animal encontrado morto, né, gente? Principalmente aí, nesse caso em tela, que está morto por conta de toxinas, neurotoxinas. É o fenômeno da maré vermelha, tá ok, gente? Nunca esqueçam isso. Então, gente, vamos ficando por aqui. Na próxima aula iremos estudar o que mais cai em questões no reino protista, que não são as algas, mas sim os protozoários, já que muitos deles causam doenças, né? E o Enem gosta muito dessa parte prática, como eu falei a vocês, né? O assunto mais ligado a nós. E quando fala assim em doenças, né? Vocês podem ver em todos os Enems tem questão de doença, né? Às vezes por vírus, às vezes por bactérias, né? E às vezes por protozoários, que será o assunto da aula que vem. Ok, gente? Então, reino protista, parte 2, fica para a próxima aula. Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.